Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, e a nossa conversa de toda essa história dos 41 anos da Folha da Manhã, aliás, do grupo, de uma maneira geral, porque como nós estamos falando aqui no intervalo, isso foi só o começo. Depois muitas coisas vieram depois disso. Vamos lá, então, Aloysio e Arnaldo. Não, justamente nessa questão que eu queria perguntar à dona Diva, né? O grupo nasce com um jornal impresso, com a Folha da Manhã, né? 8 de janeiro de 78. 8 de janeiro de 78. E depois o grupo se torna não só um jornal, mas um grupo forte de comunicação da região. Como foi esse processo de crescimento? Chegar à rádio, à TV, chegar a outras cidades, como a rádio em Macaé, né? Era a Rádio Globo, agora a Hits FM. Como que foi esse processo de crescimento do grupo Folha da Manhã? Olha, foi aos poucos, né? Pintava uma oportunidade, a gente ia crescendo, comprando. E, olha, isso aí, eu vou te dizer, Cristiano, que sabe tudo quanto é data, sabe tudo quanto é minuto. Eu não sei nem o minuto que eu nasci, que dirá o resto. Deixa eu ver primeiro se foi a Continental. Primeiro foi a Continental. Foi a Continental. Primeira Continental. A Continental nós compramos assim. De Andral. A Folha da Manhã começou com um pool de sócios. Andral, Pereira, Cristina, que Pereira colocou uma parte das cotas dele para ela, filha dele, é minha grande amiga, que eu amo de paixão. Cláudio César, Luiz Carlos França, João José Mulharte no começo, por 3 meses só, bem, enfim. E aí eles, não sei quantos anos, 2 anos, 3 anos, Pereira e Andral saíram. E Cristina ficou. Cláudio César depois saiu também. Enfim, foram saindo. E acabou ficando só a Luiz e eu, entendeu? Nós fomos comprando a parte dos outros. E não por nenhuma razão houve alguns, claro que houve alguns atritos, mas atritos que foram resgatados com amizade, com toda a nossa história. Haja vista que a Continental nós compramos de Andral. Ele já estava cansado, quis vender, a Luiz era contra. A Luiz era contra a rádio. E aí nós compramos. Depois de Abreu veio a Rádio Jornal. A Rádio Jornal de Macaé, nós compramos também uma parte de Haroldo de Andrade, a outra parte de depois Miriam Ride, enfim. Aí foi a InterTV, a TV Planície, SBT, foi também no meado, não sei data de nada, que se tornou depois a InterTV Planície. Foi nos 90. Eu não sei. A Continental foi eu acho que foi anos 80 ainda. A Rádio Jornal e a Planície foram nos 90 para anos 2000. Já foi mais, né? Mais recente. Não, SBT, quando era InterTV, porque nós não compramos a TV Planície toda. Tinha vários sócios, nós compramos a parte de um dos sócios. Era a colcha de retalho. Tinha Deni, tinha Bebeto, tinha Carlinhos Tinoco. Nós compramos de Dominguinhos e de Harold, que é senador hoje, Harold Oliveira. Então, e aí depois veio Fernando Camargo, que comprou as 2 TVs Globo de Alto Litoral e Serra Mar, e nos procurou, e a gente fez um acordo, e a gente ficou com uma parte, Fernando com outra, ele comprou de todos os sócios, estamos juntos. Foi isso. Mas a Plena TV foi uma história que botaram a TV a cabo e tal, e nós colocamos. Então foi assim, as coisas foram acontecendo, mas foi tudo comprado.
Foi nada ganho. Negócio de rádio aí, que tudo quanto é político ganha, que tudo que não sei o que ganha. Nós não ganhamos nada. Foi tudo pago, muito bem pago. Porque achava que era pro Grupo Folha, era mais caro. Mas estamos aqui. Fala. Diva Abreu, eu estava querendo passar um pouco da história da Folha para a história aqui como é que você vê a Folha com um jornal. Isso que acho que quem colocou até foi o recentemente falecido Martins Tafé, jornalista, que foi editor-geral da Folha, colocou no artigo dele que a gente reproduziu quando ele faleceu, agora acho que cerca de um mês, né? Aham. Que a Folha foi o jornal que ele nasce na transição do eixo econômico da cidade, da cana-de-açúcar para o petróleo. Aham. Como é que você viu isso como empresário e também como historiador, essa passagem de ciclo do município, que estamos ainda no ciclo do petróleo, Aham. e como é que você vê isso como na história da Folha e você como historiador, afinal a história do Brasil era a sua área, como é que você vê isso? Eu já fui, né? Eu já fui nem historiador, eu fui professora de história, estudava história, mas historiador eu não fui. Bem, olha, eu nunca analisei, uma boa pergunta, porque eu nunca fiz essa análise assim. O que eu sei é que Campos, com a cultura do açúcar, teve uma época áurea, muito fumegante, muitas usinas, 12, 13. Depois veio o Dr. Evaldo Nojosa com nova filosofia e foi presidente das usinas nacionais, comprou 2 ou 3 usinas aqui junto com o Geraldo Coutinho, enfim. Cooperflu, presidente aqui Do IAA, Instituto do Açúcar do Álcool. Instituto do Açúcar do Álcool. No prédio onde hoje funciona o Justiça Federal de Campos, ao lado da Catedral. Aham. É bom lembrar que o leitor o ouvinte mais jovem não sabe disso. Então, era mas, quer dizer, embora os usineiros fossem mais modernos, vamos dizer assim, ainda tinha muito o ranço da aristocracia e o neocapitalismo, como o Dr. Evaldo chamava, porque tinha mania de usineiro casar com usineiro como sangue azul, entendeu? Existia essa, mas o Dr. Evaldo foi uma pessoa até que expurgou um pouco isso, porque ele era uma pessoa muito simples e tinha uma visão mais moderna, embora fosse uma visão de que ele dizia, tem 2 operações distintas, uma é comprar, outra é pagar. Então, era o neocapitalismo, bem neocapitalismo. Mas também era um ramo muito tutelado pelo Estado, né? Não dá para falar como empresário, como lojista, por exemplo. Não. Mas, enfim, e depois disso, a coisa foi minguando e não sei se por força do petróleo, dos famosos royalties, que eu não sei se são bons ou ruins, porque da mesma forma que eles representariam muito investimento, representam muita gastança, e isso a Luísa falou demais no ponto final, sobre isso, quando estava na época áurea das gastanças, a Luísa falava, gente, isso é uma riqueza finita, isso não vai durar a vida toda, tem que apostar no desenvolvimento. Sustentável, né? Sustentável, como um todo, né? E aí, quer dizer, ficou aquilo que deu no que deu. Então eu acho que agora é consertar tudo que se perdeu. Porque Campos perdeu o parque industrial, perdeu com o que poderia ter sido o famoso Fundecam, que poderia ter aberto muitas empresas pequenas. Chegou a abrir algumas, mas não se mantiveram, chegou a emprestar dinheiro para a indústria que não vieram. Não vieram, exatamente. Aí entrou... Até Jorginho Virgílio, vereador, até agora está falando de CPI da Fundecam justamente por isso, né? Para averiguar se dinheiro foi mal empregado e sem retorno de investimento aqui. Pelo que foi empregado,
e pelo que não resultou, então aí já é um binômio que não bate. Mas, enfim, eu acho que é isso. Campos, que já, a terra que já teve, primeira cidade, luz elétrica, Na América Latina. Espelho do Brasil, segundo Getúlio Vargas, e hoje está aqui. Mas eu, da minha parte, a gente investe em Campos, mora aqui, vocês nasceram aqui. Não, nasci em Niterói. Nasceu em Niterói, Mas o que eu acho é que a gente tem que tocar para frente. Eu hoje vejo uma nova visão, até mesmo do próprio comércio. E mesmo porque, gente, se você não cresce, você desaparece. Eu acho que a gente está numa fase de interregno e as usinas não vão voltar, embora agora se fale algum novo recomeço por causa do etanol e tal, mas vamos ver. Eu acho que tudo é válido, né? Tudo é válido, desde que bem conceituado. Não, eu fiz a pergunta a você porque sua área de atuação em história era o Estado do Brasil. E o Brasil, o Estado do Brasil, economicamente, é ciclo. Pau-Brasil, açúcar, café, mineração ali no Minas Gerais, no século XVIII. Financiamos a Revolução Industrial Inglesa através do Tratado de Meta, mas eu não vou entrar muito nisso. 1703, até essa data eu guardo, porque foi... Marquês de Pombal. Mas, enfim, o Brasil vive de ciclos. E nesse ponto, como você repetindo de Getúlio Vargas, Campos não parece meio ser espírito do Brasil mesmo? Campos não parece viver de ciclos? Vive de ciclos. Qual você acha que é o rescaldo desses ciclos? Do ciclo do açúcar e o ciclo do petróleo na cidade? O que você acha que gerou de positivo e de não tão bom assim? Se botar os olhos para o passado e em relação ao presente, eu acho que é meio triste, porque o que a gente tem que sobrou dessa pujança da agroindústria, principalmente Tem um plantador de cana no hospital, né, que ficou dessa época. Ficou, mas você vê os prédios estão aí acabando, as usinas você passa, dá uma tristeza, definhando já as próprias, vamos dizer, como é que é o nome daquilo? Chaminés. Chaminés, que você dizia que era cigarro de... Olha lá, mamãe, aquilo é cigarro de fogo, era chaminé. Quando passava ali em Barcelo, que a gente ia para Tafona. Mas, enfim, eu não vejo... Eu não gosto de ficar também remoendo o passado, mas eu acho que ficou muito pouco. Eu acho que ficou muito pouco. Do tudo que foi pujante, foi nobre, foi Espelho do Brasil, foi a primeira cidade, luz elétrica, e eu estou com o doutor Evaldo, restou uma sociedade neocapitalista, meio, entendeu? E é isso, mas isso não impede, porque Campos não tem hoje uma força motriz, né? Uma força motriz. Hoje continua sendo petróleo, isso que eu falo. Petróleo. E o petróleo, eu vejo... queria saber a opinião da Dona Diva, que parece que o petróleo, não só em Campos, ele foi uma forma de levar todo mundo para as prefeituras, uma dependência do poder público, né? Parece que ninguém. Temos vários investidores, aqui no centro temos vários comerciantes, várias pessoas que investem, mas muita gente abre mão de investir em certas áreas buscando um cargo no poder público, uma função no poder público, tornou uma dependência.